E aí, pessoal, tranquilos, tranquilas? Galeria de vilões. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pessoal. Existiu uma discussão sobre esse tema na extinta rede social do Orkut, né? Esse tema foi discutido, debatido na comunidade que eu participava ativamente, chamada DC vs Marvel, etc. Né? Uma comunidade que eu sempre participava lá, dos fóruns e tudo mais, né? E isso é um tema interessante, pessoal, porque eu vi mais de uma pessoa tendo uma opinião parecida com isso, e tendo uma opinião parecida com esse assunto, que mesmo eu entendendo, eu discordo de um ponto central. Qual seria esse ponto central, pessoal? Vamos lá. A gente sabe que todo herói, vamos agora falar especificamente de heróis da Marvel, da DC Comics, ou de qualquer outra franquia, mas de super-herói, herói, etc, né? Todo herói, super-herói, ele tem lá os seus vilões, né? Essa famosa galeria de arqui-inimigos, né? E o que acontece é que alguns personagens não dispõem de uma boa galeria de vilões, segundo alguns leitores. O que eu entendo muito bem. Vamos dar aqui alguns exemplos, tá? Agora eu queria aqui pontuar, né, uma fala, um comentário de um cara de muito tempo, né, que falou disso, que eu nunca tinha esquecido, assim, eu sempre pensei sobre essa frase. Que o que ele disse? Que o Demolidor é um personagem muito bom, mas que lhe falta uma boa galeria de vilões, né? E aí é que vem o meu ponto discordante em relação a essa frase. Porque, em minha opinião, pessoal, os vilões, ou a galeria de vilões, né, como é chamada aí, ela é feita para realçar as histórias do personagem e para enriquecer o universo, a mitologia, mas não o personagem em si. Não o super-herói, o herói em si, não o herói como personagem, mas sim as histórias que compõem ali, né, as aventuras do personagem. Então são coisas distintas e tem diferença. Vou entrar aqui no exemplo. Eu acho que um dos mais clássicos aí, personagens que tem uma galeria bem renomada, o Batman. O Batman, ele tem uma galeria de vilões bastante reconhecida e que tem fãs da galeria de vilões do Batman, né? Existem fãs dos próprios vilões do Batman, né? Então o Batman, ele tem uma galeria de vilões que enriquece muito o cenário do Batman, né? As histórias do Batman e a mitologia do Homem-Morcego, o universo próprio do Homem-Morcego, mas não realçam diretamente o Batman, o personagem Batman. Entende? É esse o meu ponto que eu quero chegar. Trazendo para o Demolidor, você fazendo um comparativo entre a galeria de vilões do Demolidor, os vilões que o Demolidor enfrenta e que o Batman enfrenta, né? Percebe-se obviamente que a galeria, né, de vilões do Demolidor realmente é muito aquém da que é a do Batman, né? Mas isso não torna o Demolidor um personagem menos interessante, entendeu? Isso não torna o personagem do Demolidor menos legal, não torna o Demolidor um personagem ruim, por conta de uma galeria que ele tem que não é tão notável, nem tão famosa, né, como a do universo do Batman, né? Então uma coisa não interfere diretamente em outra, né? O Demolidor continua sendo um personagem muito bom. Agora, é claro que se ele tivesse uns vilões mais bem trabalhados, assim, tudo bem que ele tem alguns aí, um ou outro, o Rei do Crime, que primeiramente era do Homem-Aranha, mas ele foi depois passado pelo Demolidor, porque tem muito mais a ver o Rei do Crime ser um vilão do Demolidor, que é um gangster, um mafioso, né, com a história do Demolidor que é um pouco mais pé no chão, do que o do Homem-Aranha, que é um meta-humano, né, com poderes meta muito mais poderosos, vamos dizer. Ele tem alguns vilões assim, como o Rei do Crime, o Mercenário, que é um excelente personagem, que acho que contrasta bem ali, por ter poder de precisão, de visão acurada, com um cara que é cego, que desvia de tudo, que tem audição. É quase que o Mercenário e o Demolidor é quase como se fosse uma visão muito acurada, muito, né, precisa, contra um personagem cego que tem uma audição e tem todo um movimento muito reflexivo, muito hábil, muito ágil, e que consegue esquivar de coisas certeiras. Então, causa entre o Demolidor e o Mercenário uma ótima cisão, né? Só que, independente do Mercenário, o Demolidor é um personagem muito bom e funciona muito bem
né? Pouco importando ali a sua galeria de vilões, sabe? Mesma coisa é o Hulk. Eu acho o Incrível Hulk um personagem muito bom, porque o Incrível Hulk, por si mesmo, ele já carrega um dilema do Bruce Banner ou do Incrível Hulk, né, que vive ali num conflito interno pelo domínio da consciência de um único corpo. São duas mentes ali praticamente separadas que dominam, né, por um único corpo, por uma única presença física no mundo. Então o Hulk já tem em si elementos que o tornam interessante como personagem, independente da galeria de vilões que ele enfrenta, porque o Hulk também tem uma galeria de vilões que não é nada notável, né? Tem ali o General Ross, né, que representa a reação da humanidade contra um monstro, contra uma coisa diferente, né, contra um monstro que é incompreendido, e ele reage da maneira mais primitiva possível, atacando com um exército. Tem um líder, né, que é o líder ali, o Stan Lee quis fazer aquela questão dos opostos, né? O líder, ele é um cara que tem um cérebro avantajado, né, tem uma inteligência muito avantajada. O que ele não tem de força, ele compensa com intelecto, inteligência, com estratagemas. Ele quer conter ali e vencer o Hulk, né, pelo ardil. E o Hulk tem que vencer isso através da força, né? Mas não são vilões que são emblemáticos, assim, não são vilões que se sustentam por si mesmos, como são o meu caso de muitos vilões do próprio Batman em sua galeria, né? O Batman tem vilões que são muito bons, até em história só dele. Mas aí eu volto à questão. O fato do Coringa ser um vilão muito bom não quer dizer que o Batman é muito bom também, assim. O Batman é um personagem bom. Só que o Batman é beneficiado pelos seus vilões não como o Batman personagem, mas como o universo do Batman em si. As histórias se beneficiam, não que o personagem... Por que isso representa? Eu vejo por aí, você deve conhecer gente que é fã muito mais do Coringa do que do Batman até. Eu já conheci gente que disse a seguinte frase: cara, eu gosto muito do universo do Batman, eu gosto muito do Duas Caras, eu gosto muito do Coringa, eu gosto de Charada, eu gosto até do Pinguim, mas eu acho um Batman muito chato, cara. Eu acho o personagem de Batman sem graça, eu não gosto muito do Batman. É o que eu digo, isso é um exemplo típico de que a galera de vilões não vai dar sustentabilidade ao herói da história. Ela vai enriquecer a história em si, mas não quer dizer que vai interferir no herói, que o herói vai ser bom, o personagem protagonista que vai ser bom por conta dos vilões. Não está ligado diretamente isso aí, né? É isso que eu quero dizer. Não obrigatoriamente uma galera de vilões vai tornar o personagem bom, porque não há ligação direta nesse caso. Em alguns pontos específicos pode ser que sim. Por exemplo, o Coringa e o Batman, eles são muito bem trabalhados quando estão juntos ali numa história, né? Porque o Batman e o Coringa também são muito opostos. O Coringa com a insanidade, com a imprevisibilidade, né? O Coringa com todo aquele caos que ele representa, e o Batman com a lógica, com o famoso preparo, com a metodologia bem planejada, né? Com todo uma espécie de contingência ali que ele tenta fazer para enfrentar algum inimigo, se ele tiver conhecimento prévio. Mas não quer dizer que o Batman fique mais interessante por conta do Coringa, que é o oposto dele em vários sentidos, porque tem gente aí que não gosta do Batman, mas gosta do Coringa. Então uma coisa depende da outra. Então essa frase de um personagem é melhor por conta dos seus vilões, pra mim não faz muito sentido. Porque isso não vai melhorar o personagem em específico. Vai melhorar a história, né? O contexto da história, a trama, mas não tem a ver com o personagem específico. Que, por exemplo, eu já vejo aí a questão do Hulk sendo um ótimo personagem. Então eu gosto da história do Hulk, independente de quem ele vai enfrentar ali. Eu já gosto do Hulk por ele ser um personagem que tem em si um dilema, uma coisa, sabe, cara? Ele às vezes é o próprio vilão dele mesmo, né? Às vezes o vilão da história do Hulk é o próprio Hulk com o Bruce Banner, né? E vice-versa, né? Agora, claro, não vou negar que se o Hulk tivesse inimigos mais bem trabalhados, mais criativos e melhor elaborados, poderia melhorar a história do Hulk? Poderia. A história do Hulk, não o Hulk, sabe? E não quero dizer, pessoal, não pensem que eu estou dizendo que o Batman não é um bom personagem. O Batman é sim um excelente personagem, mas ele se beneficia das histórias dele por conta dos seus vilões. Então o mérito de muita gente gostar do Batman não é só do Batman nesse caso também, tem a ver os vilões também, e com o universo intrínseco do Batman, entende? Então pra mim não tem a ver essa nossa galeria de vilões para ter um personagem ser bom. Não, a galeria de vilões vai melhorar as histórias, mas o personagem é independente disso, cara, né? Então é isso, pessoal. Quem gostou de dar uma curtida, tá certo? O que vocês acham de galeria de vilões? Vocês se importam muito com esse negócio de galeria de vilões? Você acha que isso tem um peso muito crucial para um personagem? Ou vem assim, como eu estou dizendo, eles podem importar em história, mas não quer dizer que o personagem protagonista vai ter deméritos
ou méritos por conta disso. Sabe? Pra mim, eu separo as coisas. Por exemplo, os X-Men eu acho que tem uma excelente galeria de vilões, os X-Men. Quarteto Fantástico, melhor, assim, não melhor que os X-Men, né? Eu acho que os X-Men têm vilões muito bons, assim, ao nível de comparar com o Batman até. Também falam dos vilões também do Homem-Aranha, que são bons, né? Mas o Quarteto Fantástico tem uma coisa interessante, que o Quarteto Fantástico, os vilões do Quarteto Fantástico são muito bons, não todos, mas os principais vilões, como o Doutor Destino e o Galactus. O Galactus iniciou na Marvel como inimigo do Quarteto Fantástico. Depois, lógico, ele foi espateado e tal, e depois ele se tornou, não só o Doutor Destino, como o Galactus, eles viraram inimigos do universo Marvel inteiro. O Doutor Destino é tão bom vilão, tão bom personagem, que ele virou um vilão para ser usado contra todos os heróis Marvel, se você parar para pensar aí. O Doutor Destino inventou todo mundo, Homem-Aranha, Hulk, os X-Men, os Vingadores, Defensor, todo mundo o Doutor Destino enfrentou, cara. Não só o Quarteto, que são inimigos os inimigos principais dele, os iniciais do Doutor Destino, o Quarteto, né? E o Quarteto Fantástico é um grupo interessante, mas que está um pouco datado, acho um pouco difícil de trabalhar. Tem que trabalhar bem aquela levada deles de equipe de grupo de herói família, né? Mas assim, resumindo a história, a Galeria de Vilões ela vai contar para o universo e muito aí em qualidade de história, mas não tem a ver com o personagem, o herói ser bom ou não por conta disso. É com coisas distintas. São elementos diferenciados. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá uma curtida aí, tá certo? Se inscreve no canal e até o próximo. Aguiar, tenho o que falar!